Olá, quinto ano! Hoje é a nossa aula de História. Nós vamos falar sobre dois conteúdos de História, tá bom? Conteúdo 1 e conteúdo 2 desse livro nosso do segundo bimestre. Tá legal? O primeiro conteúdo é Dom Pedro II governa o Brasil. E o segundo conteúdo é a Proclamação da República do Brasil. São dois conteúdos que nós falamos um pouco, né, no bimestre passado, mas que nesse bimestre vai ser um pouquinho mais detalhado, né, porque nós vamos começar com ele agora, tá? Começa lá na página 246. Após o golpe da maioridade, né, que nós falamos do bimestre passado, elaborado pelos liberais, Pedro de Alcântara, né, ele foi que é o filho de Dom Pedro I, que foi deixado aqui no Brasil quando ele voltou para Portugal. E aí, com o golpe da maioridade, ele foi coroado e lançado imperador do Brasil em 1840. Dom Pedro II governou até de 1840 até 1889, com a proclamação da República, sendo o governante brasileiro que mais tempo ficou no poder. Né? Na monarquia foi o rei ali que mais tempo ficou no poder. De 40 até 89. Então, olha só, foram 49 anos, não é isso? 49 anos no poder. Ninguém nunca mais, nenhum representante, presidente, nada ficou tanto tempo no poder quanto Dom Pedro II, né? Pedro de Alcântara. Pedrinho, como ele era chamado. Bom, o seu período de governo ficou conhecido como Segundo Reinado. O primeiro reinado foi o reinado do pai dele, né, Dom Pedro I. E ele, filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, o reinado dele ficou conhecido como Segundo Reinado. O Segundo Reinado foi um período de tranquilidade e poucos conflitos políticos. Isso aconteceu porque Dom Pedro II percebeu que os conflitos entre os partidos liberal e conservador poderiam diminuir se os dois grupos tivessem algum tipo de poder nas mãos. Então tinha ali o liberal e o conservador brigando, os dois partidos, querendo liderar, querendo aquisições ali. E aí o que ele percebeu? Que se ele desse um pouco para um e um pouco para outro, essas brigas, esses conflitos iriam amenizar. Assim, o imperador ele seguia controlando os poderes através do poder moderador, né, que dava a ele autonomia, né, para decidir tudo, enquanto ele alternava liberais e conservadores na liderança do poder executivo. Ele dava um pouco de poder para um, depois dava um pouco de poder para o outro, dava um pouco pro conservador, dava um pouco pro liberal, e assim ele ia, né, balanceando, né, para que não houvessem tantos conflitos. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois grupos. Bom, os conservadores era um grupo político ligado aos grandes proprietários de terras e escravos e importantes negociantes, ambos ligados à grande lavoura de exportação. Eles eram conhecidos como saquaremas, devido ao importante núcleo do partido ter se organizado na cidade de Saquarema. Então, eles ficaram conhecidos como saquaremas porque o núcleo, né, uma sede deles, ficava lá na cidade de Saquarema. E agora os liberais. Eles eram um grupo político também ligado a proprietários de terras e escravos, mas com uma produção voltada para o mercado interno, né? Aqui dentro do Brasil mesmo. Além disso, era composto por grande parte da classe média urbana votante, né? Que votava, que poderia votar, que tinha um salário aqui para votar, que tinha permissão para votar. E eles eram conhecidos como Luzias, devido à derrota que sofreram para os conservadores em Santa Luzia, em Minas Gerais. Porém, apesar de algumas diferenças ideológicas, é importante ter em mente que os dois grupos não eram tão diferentes assim, tá? Por quê? Na prática, os dois grupos defendiam a ideia da elite. Os dois grupos faziam parte da elite, né? Por exemplo, os dois grupos defendiam a manutenção da escravidão. Os dois grupos defendiam que a escravidão continuasse acontecendo no Brasil. Os dois grupos defendiam isso. Por quê? Os dois grupos eram parte da elite, eram pessoas, eram comerciantes, né? Eram donos de fazendas que uns faziam um comércio para fora, os liberais faziam um comércio mais aqui dentro do Brasil, mas os dois tinham escravos e trabalhavam com a mão de obra escrava. Por isso, eles não eram tão diferentes assim. A política do Segundo Reinado também é marcada pela implementação do parlamentarismo como sistema político.
Diferente do parlamentarismo inglês, onde representantes do parlamento eram o indicado mais votado, né? O presidente ali do parlamento, né, era a pessoa mais votada. No caso do Brasil, o presidente do conselho era escolhido pelo próprio Dom Pedro II. Então, gente, o que acontecia? Quem escolhia era Dom Pedro II, mudava alguma coisa. As pessoas podiam escolher o presidente do conselho, né, que ficava ali aconselhando o rei, trabalhando junto com ele, né, trabalhando ali no executivo, né? Não. Então, apesar que mesmo que essas pessoas que votassem pudessem votar, não ia mudar muita coisa, porque essas pessoas também apoiavam a escravidão, né? Então, a classe pobre não ia participar de qualquer jeito, mesmo que o presidente do conselho pudesse ser escolhido por voto, né? Mas aí, quem escolhia era Dom Pedro II. Ou seja, o poder continuava se concentrado nas mãos do imperador. Ele escolhia quem era o presidente do conselho, ele dava a palavra final em tudo, ele escolhia tudo. Então, esse fato ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Quer dizer isso? É um parlamentarismo ao contrário, porque o imperador, o rei, né, continuava sempre escolhendo quem ali ia dirigir. Desenvolvimento econômico, vamos falar agora. A economia do segundo reinado, ela foi fortalecida pelo desenvolvimento das lavouras de café. O consumo de café aumentou no mercado externo e o Brasil acabou se destacando na produção e na exportação do produto, principalmente no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. O sucesso da cafeicultura proporcionou a construção de ferrovias, o desenvolvimento de centros urbanos, o crescimento dos portos de Santos e Rio de Janeiro, além de contribuir para que a industrialização brasileira desse os primeiros passos. Então, o café, o desenvolvimento do café e a produção, né, o desenvolvimento das lavouras, né, elas foram melhorando, e aí a produção foi melhorando, foi o que tornou, né, o Brasil, foi o que desenvolveu o Brasil economicamente, que ajudou muito o Brasil. E aí tem uma fala no livro da Tânia Luca, que fala assim: as linhas férreas eram essenciais para a expansão da lavoura cafeeira. O uso de mulas não era apenas caro, mas impraticável. Os fazendeiros já não precisavam pagar tarifas mais altas para o transporte quando a safra era abundante, e estavam livres da necessidade de financiar tropeiros. Então, eles deixaram de usar mulas, tropeiros, né, para poder carregar o café da fazenda até os pontos para venda, né, e começaram a usar as ferrovias, né, para poder levar o café aos pontos, né, de comercialização, etc. E aí agora nós vamos falar sobre o início da crise. Apesar do desenvolvimento econômico do Brasil estar indo bem, teve uma crise, sim, tá? E nós vamos falar agora sobre o seu início. Apesar do governo, né, do segundo reinado, ter sido um governo sem muitos conflitos, sem muitas brigas, conflitos políticos, né, o segundo reinado chegou ao fim por diversos fatores, que acabaram desencadeando, né, causando uma grande crise. As constantes pressões pelo fim da escravidão resultaram na criação de diversas leis anti-escravistas. E nós vamos ver um pouco delas, tá? Em breve. Então, a pressão pelo fim da escravidão, né, trouxe uma pressão política muito grande, né, para o segundo reinado. E aí a criação de algumas leis que nós veremos no próximo conteúdo trouxe uma pressão muito grande para o segundo reinado. O regime escravista estava perto de chegar ao fim. Esse fato deixou a elite cafeicultora, dona das fazendas de café, incomodada, né? Além disso, a crise econômica aliada à impopular Guerra do Paraguai, que também nós vamos ver no próximo conteúdo, deixou os ânimos exaltados e contribuiu para que o segundo reinado chegasse ao fim e a República fosse proclamada. Vamos estudar sobre todos esses pontos da crise do Império Brasileiro mais à frente, quando formos estudar sobre a proclamação da República, quer dizer, no próximo conteúdo.
Então, vocês vão entender agora no próximo conteúdo o motivo dessa crise, né? O motivo vocês já sabem, mas vocês vão entender melhor, né, mais detalhadamente, e por que o segundo reinado chegou ao fim, tá bom? Então, esse foi o primeiro conteúdo de história. As atividades, elas começam lá na página 248 do primeiro conteúdo e vão até a página 250, tá? Então, vai fazer da página 248 até a página 250. Quando terminar, vocês vão ir para o segundo conteúdo, que é a Proclamação da República, que começa lá na página 251. Hoje são 2 conteúdos de história, tá? E eu vou começar esse segundo conteúdo de história agora. Tem como título Proclamação da República do Brasil. Nós vamos entender melhor esse processo, né? Até chegar à Proclamação da República. O segundo reinado esse conteúdo, eu já falei, mas vou repetir, começa lá na página 251. O segundo reinado, ele foi o período em que o território, a política e as instituições brasileiras se consolidaram, né? Se tornaram mais firmes, mais seguras. Contudo, isso não quer dizer que ocorreu de forma tranquila, principalmente nas décadas de 1870 e 1880. A escravidão, as medidas autoritárias do imperador, a discordância de Dom Pedro II com a Igreja Católica e com os militares são alguns dos elementos que levaram à crise no Império Brasileiro e à ascensão dos republicanos. Então vamos ver agora tudo isso mais detalhadamente. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado que ocorreu na América Latina em toda a história. Entre os anos de 1864 e 1870, né, esses 6 anos aí, a Tríplice Aliança, que era formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, né, isso é chamada de Tríplice Aliança, eram esses 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, para combater o Paraguai, pelo controle da navegação dos rios da Bacia da Prata. Então, o Brasil se juntou com a Argentina e Uruguai nessa guerra aí, que é chamada de Guerra do Paraguai, para combater o Paraguai pelo controle, porque ele queria controlar a navegação dos rios na Bacia da Prata. Apesar da Tríplice Aliança, a Tríplice Aliança, como eu falei, é o Brasil, Uruguai e Argentina, apesar deles terem ganhado, os resultados da guerra foram péssimos para o Brasil. A guerra foi longa e difícil, deixando grande parte da população brasileira insatisfeita, tá? Porque o Brasil, ele ficou muito endividado, né? Ficou com muitas dívidas e o grande número de mortos. Então, muitas pessoas morreram por causa dessa guerra e o Brasil ficou com muitas dívidas também. Além disso, os militares que retornaram da guerra, que voltaram, que sobreviveram, se sentiram desprestigiados. Por quê? Pelo imperador. Por quê? Mesmo eles ganhando, eles não receberam nenhum salário melhor, não tiveram aumento, não tiveram nenhuma compensação. Então, eles foram para a guerra para morrer. Quem morreu, morreu. Quem não morreu, voltou para casa, mas também não recebeu nenhuma compensação, né? Não recebeu um aumento, não recebeu uma compensação, não recebeu nada. Ficou tudo a mesma coisa, como se eles não tivessem feito nada, né? E aí eles estavam montando uma guerra, né? Em que muitos morreram. Ao mesmo tempo, o Partido Republicano Brasileiro era fundado no ano de 1870. Então aí, depois dessa guerra, foi fundado o Partido Republicano Brasileiro, através do lançamento do Manifesto Republicano. Nesse documento, os republicanos pediam o fim da monarquia, a ascensão do modelo republicano, o sistema presidencialista e a autonomia das províncias. Então, foi criado ali um partido, né, o Partido Republicano Brasileiro, e eles lançaram um manifesto que queria que acabasse a monarquia, quer dizer, não queriam mais reis comandando o Brasil, eles queriam a ascensão do modelo republicano, o que seria o sistema presidencialista, que é o que, gente? Votação para ser escolhido um presidente, né? E que cada província tivesse a sua autonomia, não dependesse ali do imperador, né? Não dependesse assim tanto do império. Apesar da pouca afinidade ideológica, muitos militares eles se juntaram à causa republicana pela falta de apoio e prestígio da monarquia. Então, como os militares se sentiram desvalorizados, depois de voltarem na Guerra do Paraguai, eles se juntaram com esse Partido Republicano, né, para somar forças
para ficar contra a monarquia, para derrubar a monarquia. E aí nós vamos falar agora sobre o movimento abolicionista. O movimento abolicionista é um movimento pelo fim, né, para acabar com a escravidão. Desde o início do século XIX, os movimentos abolicionistas cresciam no mundo e no Brasil não foi diferente. No entanto, no Império Brasileiro, esse movimento só ganhou força ao longo do segundo reinado, né, do reinado de Dom Pedro II. Ele era formado por homens e mulheres descendentes de escravos e ex-escravos. Então, filhos, né, de escravos, netos de escravos e ex-escravos, pessoas que tinham conseguido ali a sua alforria, formavam esse movimento e também junto esse movimento para buscar a liberdade, né, para buscar a abolição da escravidão e deixa eu ver aqui, é isso mesmo, que eles tinham conquistado a liberdade por membros das classes médias urbanas, como profissionais liberais, jornalistas e intelectuais. A luta desses abolicionistas foi feita principalmente através da imprensa e de manifestações populares, mas também contou com uma fuga e rebeliões de escravos, além da disputa jurídica pela libertação. Então, assim, além deles usarem a imprensa, né, que era o veículo ali potente, né, que conseguia disseminar ideias, assim, né, na população, conseguia espalhar notícias, acontecimentos, expor ideias, né, falar sobre a abolição da escravidão pela imprensa, eles também faziam manifestações populares e também haviam fugas, né, de escravos, né, que estavam sendo escravizados, de pessoas que estavam sendo escravizadas, fugas e rebeliões. Então ali o movimento abolicionista, ele foi tomando as frentes que ele podia, né. Os militares, eles também foram de grande importância para o crescimento desse movimento, já que muitos haviam lutado ao lado de homens negros na Guerra do Paraguai. Então eles viram, né, que esses escravos, as pessoas que eram escravas, eles eram seres humanos, e eles haviam lutado em defesa do Império do Brasil. Então, os escravos, como a gente estudou no bimestre passado, eles não eram considerados como pessoas, não eram considerados seres humanos. Eles eram considerados objetos, né, que as pessoas podiam comprar e vender como quisessem, comprar, usar, vender como quisessem. Mas não, os militares que lutaram nessa Guerra do Paraguai, eles lutaram com pessoas negras também. E eles perceberam, eles começaram a entender que que os negros eram pessoas, não eram objetos, né? E esses negros, eles lutaram para proteger o Brasil. E aí eles começaram a entender, né, a perceber como era uma situação muito complicada e começaram a colaborar com o movimento abolicionista, tá bom? Apesar disso, a abolição da escravidão aqui no Brasil foi um processo lento, tá? Demorado, longo, não foi assim, de um dia para o outro. E aí nós vamos ver agora algumas leis que foram conquistadas durante esse processo. As leis mais importantes. Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Ela pode ser considerada o primeiro passo para a abolição. Esta lei proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Então foi proibido que mais escravos fossem trazidos para o Brasil, né? Isso em 1850. Aí, em 1871, teve a Lei do Ventre Livre. Declarava livre os filhos de escravos nascidos a partir da data da lei. Então, por exemplo, antes dessa lei, se você era escravo e tivesse um filho, seu filho seria escravo também. A partir dessa lei, o escravo que tivesse filho, o filho dele já nasceria livre, né? A partir da data que essa lei foi publicada. E a lei dos sexagenários, que é em 1885, que libertava os escravos com mais de 60 anos. Então, assim, fez 60 anos, como se fosse vai se aposentar da escravidão, olha só. Como a gente vê, com a história a gente consegue perceber o tanto de coisa que, né, a humanidade já fez, as pessoas já fizeram, e de ter que existir leis, né, para coisas que nunca deveriam ter acontecido, né? Após essas conquistas, ainda faltava o principal,
que era a abolição completa dos escravos, né, para que acabasse com a escravidão. Dessa maneira, o movimento abolicionista continuou a pressionar o governo e no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibia a escravidão em todo o território brasileiro. É importante ressaltar que, apesar de ter posto um fim à escravidão, a Lei Áurea não promoveu nenhuma assistência por parte do governo, e por isso os negros passaram a viver às margens da sociedade. O que quer dizer isso, gente? Foi assinada a Lei Áurea, né, que libertava as pessoas da escravidão, proibia a escravidão no Brasil. Aí, beleza. Se você era escravo, você ia fazer o que da vida? Aí você não podia mais ser escravo. Aí como você ia sobreviver? Como você ia se alimentar? Como você ia alimentar seus filhos? Né? Então a escravidão, o fim da escravidão foi um longo processo. Por quê? Muitas das pessoas que eram escravos, elas continuaram sendo escravizadas. Por quê? Elas continuaram trabalhando no mesmo lugar, continuaram fazendo as mesmas coisas, porque elas não tinham para onde ir, não tinham como se alimentar, não tinham um lugar para ficar. Então, o fim da escravidão foi um processo muito longo, né? Não foi só assinar a lei e tá todo mundo bem, tá todo mundo livre. Não, essas pessoas precisavam de ajuda para ter uma casa, para ter uma alimentação, né? Para conseguir um trabalho digno. E aí, o fim da escravidão foi um longo processo, né? Por isso que, assim, a Lei Áurea não foi algo que resolveu tudo, né? Mas que trouxe uma nova coisa para ser pensada. E o governo, ele não ajudou em nada, né? O governo, na época, ele não fez nada para essas pessoas. Não deu apoio, não deu auxílio, nada, né? Então, eles que se virassem. Então, por isso que nós dizemos que até hoje, né, o Brasil tem uma dívida muito grande, né, com os negros. Por quê? Pela questão da escravidão. Então, vamos lá. Proclamação da República. A Guerra do Paraguai, o processo de abolição da escravidão e o crescimento do movimento republicano deixavam Dom Pedro II cada vez mais isolado politicamente. Então, a Guerra do Paraguai, todo esse processo de fim da escravidão, ele ficou sem aliados, né? Ninguém mais o apoiava. Antes, setores que o apoiavam se tornaram oposição, começaram a ficar contra ele, né? Por exemplo, a Igreja Católica estava insatisfeita com as suas interferências, com as interferências de Dom Pedro na decisão do Papa. Então, a Igreja Católica que apoiava, já parou de apoiar Dom Pedro. O exército, né, que protegia e apoiava o Império. Descontente com a monarquia devido à Guerra do Paraguai, não estavam felizes com a monarquia, né, porque eles não tiveram apoio nenhum também do Império na guerra. E com a proibição de Dom Pedro II das manifestações contrárias a ele por parte dos oficiais. Então, além disso, Dom Pedro proibiu eles de se manifestarem. Então, o Império já perdeu o apoio também dos militares. Os grandes proprietários estavam insatisfeitos com o fim da escravidão. É claro, né, que as pessoas que tinham terra, fazendas, plantações de café não iam querer perder seus escravos, né? Que os escravos trabalhavam ali só para ter uma comida, alguma coisa, eles não recebiam, né? Vocês sabem que eles trabalhavam só para poder ter o mínimo de comida, né? Enfim, condições muito ruins. Então, claro que eles não ficaram felizes. Imagina você ter uma fazenda enorme e ter gente trabalhando para você sem você ter que pagar, né? Trabalhando de graça, né? Então, é claro que quando a escravidão terminou, eles não ficaram felizes. Então, eles deixaram de apoiar também o imperador. Além disso, Dom Pedro também perdeu o apoio da classe média urbana, que eram profissionais liberais, jornalistas, comerciantes, artistas. Eles buscavam maior participação política e a monarquia, ela não proporcionava isso, né, gente? Só votava, só quem participava eram pessoas com grandes proprietários de terras, né? Pessoas com dinheiro, né? Pessoas que participavam ali da elite. A insatisfação da grande parte da população com o Império levou o país ao isolamento. Isolamento político, tá?
Dessa maneira, através de um golpe militar, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto tomaram o poder da monarquia e proclamaram a República Brasileira. Então, os militares tomaram o poder do imperador. Deodoro da Fonseca assumiu como presidente e Floriano Peixoto como vice. Assim, a República do Brasil surge pelas mãos dos militares e, por isso, estes passam a assumir o papel de defensores da pátria brasileira. Os jornais republicanos contribuíram muito para a propagação da imagem dos militares como heróis de uma nação. Então, como tinha muita gente insatisfeita, né, com a monarquia, o que os militares fizeram? Tomaram o poder. Destituíram Dom Pedro do seu cargo de rei, de imperador do Brasil, e se instituíram, né, como presidente. Deodoro da Fonseca se tornou o presidente e Floriano Peixoto seu vice. Então aí nós podemos também perceber que também não houve uma democracia, né? Não houve a participação da população para escolher o seu governante, né? Como antes era a monarquia, era o rei que imperava, agora era o militar, né, que tomou o poder e ele se autodenominou presidente. Então, de qualquer forma, né, sempre, não só na história do Brasil, né, mas de muitos outros países, né, os governantes sempre tomam o poder, né, muitos. Como nós vimos, né, quando Napoleão Bonaparte tomou a França, né, para governar, ele também não foi democrático, né, também não teve eleição, não teve votação, foi tomado também, né, então, assim, muito da história, o poder, ele era tomado. Então é isso. Por hoje nós vamos até aqui, tá? Vocês vão fazer as atividades agora lá da página 255 até a página 256. Tá legal? Que fala, né, sobre a proclamação da República do Brasil. São as atividades, são as perguntas desse assunto, tá bom? Então é isso. Espero vocês amanhã para nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, mandem no WhatsApp da escola ou escrevam aqui nos comentários do vídeo. Eu sei que é muita coisa, eu sei que nós falamos de muitas coisas que aconteceram, que às vezes confunde um pouco nossa mente, tá? Mas se dediquem às atividades, que é super importante para vocês conhecerem sobre a história do nosso país, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.